Agradecemos, Senhor, pela Tua presença que é viva e real neste lugar. Oh, amigo Espírito Santo, não somos nada, 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 nada sem Ti. Não somos nada sem Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua presença, como declaramos, é viva neste lugar. Amigo Espírito Santo, aqui é a Tua casa, então entendemos que aqui Tu tens liberdade. Flui com poder, flui, restaurando vidas, tocando vidas, resgatando vidas, alcançando novas vidas para Ti, em nome de Jesus. Só quem crê, dá um glória a Deus. Aleluia. A bateria do microfone acabou na hora achando que ia parar. Foi a bateria não? Alguma coisa foi. Fogou o cabo. Enfim, alguma coisa que foi, mas a gente continuou de qualquer jeito. Que nada pode parar. Se não tivesse o segundo microfone, a gente ia gritar, mas a gente ia fazer. E que sirva já comece de exemplo para nossas vidas. Tem tantas coisas que Deus quer fazer conosco através da gente. Aí porque não sai da forma que a gente planejou, é o diabo agindo. Muitas vezes é Deus testando para ver se você vai se parar, ou sua caminhada vai paralisar por uma coisa tão pequena. Se você disser, eu vou com outro microfone. Se outro microfone parava, eu ia com outro. Se eu não tivesse mais microfone, ia na garganta, mas eu não ia parar de fazer a obra. Então, quantas coisas Deus tem para você que você já parou na caminhada, porque a forma de desenvolver não é que você imaginou que seria. Veja bem, Deus, se eu tivesse uma voz como a de Everaldo Júnior, eu estava cantando para Ti, Senhor. Eu não vou nem fazer uma oração dessa, porque ele fala assim, você não tem uma voz igual, mas se você tivesse vergonha na cara e quisesse cantar, você estava fazendo um curso, não tem voz, mas pelo menos é afinado. Mas não, a pessoa não se move em cima daquilo e já começa a dar desculpa a quem é Deus, que mais pode coração. Não sei nem porque que eu falei isso, mas tinha alguém aqui que precisava ouvir. E não foi eu, Senhor, porque o microfone parou e eu continuei. Aleluia. Se você trouxe sua Bíblia de papel, você pode abrir. Se trouxe sua Bíblia no seu telefone, no seu tablet, você pode acessar. A gente vai ler Evangelho de João. Ou melhor, eu gosto muito quando meu pai fala, sabe? Meu pai fala assim, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João. Eu gosto assim. Oh, meu Deus. Evangelho de João 14. E a gente vai ler dos versos 1 ao 6. Mas o foco do que a gente vai falar nessa noite, até Celo já deu um spoiler aqui, porque de manhã a gente falou sobre isso. E o foco vai ser João 14, 6. Eu vou ler primeiro o 14 e o 6. Depois a gente volta e faz 1 a 5. João 14, 6 diz assim: Jesus respondeu. Se ele respondeu é porque alguém perguntou. Isso é óbvio, nem sempre. Tem gente que lê a Bíblia e vê as coisas, não entende. Jesus respondeu: eu sou o caminho. Diga comigo, caminho. E Jesus disse que ele também é a verdade. Diga comigo, verdade. E Jesus também disse que ele era a vida. Repita comigo, vida. Então está assim, João 14, 6, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Senhor da glória, essa é a tua hora. Querido amigo Espírito Santo, toma, Senhor, as nossas mentes, nosso coração cativo a Ti. A gente quer entender mais de Ti, do Teu reino, das Tuas palavras, das Escrituras Sagradas, Senhor, que entendemos que é a Tua voz. E queremos sair daqui com ela aplicada nas nossas vidas, uma aplicação prática para a nossa caminhada aqui na terra. Então ministra os nossos corações, Senhor, unge os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir a Tua voz e claramente entender aquilo que Tu quer nos dizer. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, por favor. Em João 14, o verso 1, para a gente entender o contexto daquilo que a gente acabou de ler, Jesus respondendo a alguém, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele estava respondendo a alguém que estava com algumas dúvidas. E para a gente entender o contexto do que a gente acabou de ler, eu vou voltar aqui no verso 1, João 14, 1. Que o coração de vocês não fique angustiado. Irmão, quando a gente lê a primeira parte, ou a parte A desse versículo, ela traz aplicação prática para a vida de todo mundo. Olha o que Jesus está dizendo. Rapaz, ele até sem óculos agora, meu Deus.
que o coração de vocês não fique angustiado. Enquanto a gente tem se angustiado, e a maioria das vezes que a gente se angustia por algo, é algo pequeno. E aquilo é um teste ou uma aprovação para que a nossa fé seja alargada, para que a nossa tenda seja expandida, que o nosso local de adoração cresça e que a nossa sensibilidade se desenvolvam ainda mais em Deus. Então o que Jesus já começa dizendo é que o coração de vocês não fique angustiado. E a gente se angustia porque de repente não está com a condição de pagar alguma coisa no dia de um vencimento, ou porque o boleto está chegando e o recurso não chegou ainda, ou porque a gente recebeu um relatório médico em relação à nossa vida ou à vida de alguém que a gente ama que não é bom, e a gente começa a se angustiar, e a gente começa a ficar triste, a ficar ansioso. E Jesus está dizendo aqui, João 14:1, que o coração de vocês não fique angustiado. Que o coração de vocês não fique angustiado, é o que Jesus está dizendo. E ele segue no verso 1: vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Só no versículo 1 de João 14, meu irmão, a gente já tem mensagem aqui para a gente pregar uma série. Primeiro é não ficar angustiado em nada. Aí se você está angustiado por alguma coisa, deu aquela vacilada, Jesus diz assim: você acredita em Deus? Você crê nele? Sim. Jesus está dizendo: creem também em mim. Esse foi João 14:1. Verso 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhe teria dito. Se fosse diferente disso, eu já tinha contado. Se fosse diferente disso, eu não ia esconder de vocês. Mas na casa de meu pai há muitas moradas. E por que Jesus faz essa declaração? Por que ele diz isso? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já tinha dito isso a vocês. Aí ele vai e continua: pois eu vou preparar um lugar para cada um de vocês. Eu não sei quem entendeu isso, mas eu quero te dizer uma coisa, irmão. Imagine se Jesus, Deus Filho, Filho do Deus Criador, Deus Pai, tudo que ele faz é excelente. E olhe a proporção do mundo que ele criou, a terra. Olha o tamanho da terra. Ele está dizendo assim: eu vou para o céu e eu vou preparar uma casa para você. Imagine a casa. Eu acredito que ela está diretamente, não só relacionada com as obras que a gente realiza aqui, mas acima de tudo com a fé que a gente tem. Olha aí, ó. Ó, olha aí. Eu vou, de Jesus. Se não fosse assim, eu já tinha dito: pois eu vou preparar uma casa para você, eu vou preparar um lugar para você, eu vou preparar uma habitação, uma morada para você. Verso 3: e quando eu for preparar um lugar, eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Jesus está dizendo: eu vim, eu estou aqui com vocês, eu vou voltar para o Pai, eu vou preparar casa para cada um de vocês, e quando elas estiverem prontas, adornadas, eu vou voltar e vou levar vocês comigo, porque eu não posso perder essa convivência. Então o que ele está dizendo é que nós somos tão importantes para ele, que ele está lá no céu preparando a nossa morada, porque ele quer que a gente vá morar para lá para todo sempre, porque nós importamos para Jesus. E muitas vezes a gente passa pela vida e você achando que a vida não tem sentido, você fala assim: eu não valho nada. Você vale. A primeira coisa que eu quero que você entenda: você vale preço de sangue, preço de cruz. Porque quando Jesus se entregou na cruz, ele entregou por mim e por você, para pagar o meu e o seu preço, preço de resgate. E ele foi para o céu e está preparando a minha e a sua morada celestial. Para quê? Porque ele nos ama e quer que a gente esteja com ele todo o tempo. Quem entendeu até aqui? Calma que a gente está só lendo a Bíblia, daqui a pouco a gente prega. Verso 4. Aí ele diz que ele vai vir, vai pegar, vai voltar, vai fazer a casa. E no verso 4: e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Ele declara, ele afirma isso. Ele não pergunta: e vocês já sabem o caminho? Não, ele afirma: e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aí vem Tomé. Não podia ser outro, não tinha que ser Tomé. Tomé, Jesus ressuscitado. Ele falou: Jesus, isso é você mesmo. Deixa eu tocar o lugar que a lança traspassou. Deixa eu botar o dedo no buraco da sua mão para ver se é você mesmo, Jesus. Tomé, para crer tem que ver. Aí vem Tomé, verso 5, e diz a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Caminhava com Jesus, acordava com Jesus, tinha refeição com Jesus, tempo de mesa com Jesus, mas não tinha entendido ainda qual era o caminho. Aí Jesus, verso 6, é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Verso 6, Jesus respondeu, estava respondendo a Tomé. E de repente aqueles outros que não tinham entendido, mas não tiveram coragem de perguntar, porque muitas vezes a gente critica Tomé, né? Pô, mas Tomé também é um incrédulo. Irmão, se não fosse por Tomé, Jesus não tinha respondido, não estava na Bíblia, eu e você não estava entendendo isso aqui agora. Aí, ó.
Pastor Evaldo deu glória a Deus ali. Porque muitas vezes a gente vê alguma coisa, porque a gente não entende, a gente critica. Não é o foco da nossa mensagem não, tá? Não tem nada a ver, a gente vai falar sobre Jesus, caminho, verdade e vida. Mas quantas vezes na vida a gente já criticou Judas? Vamos, sem mentira, sem falsa demagogia. Eu vou ser o primeiro a levantar, eu já vou dar minha mão levantada para você entender. Quem aqui na vida já criticou Judas? Miserável, traiu Jesus. Todo mundo. Agora entenda uma coisa. Não, traidor, miserável, traiu o Filho de Deus. Dos 12 que sentaram com Jesus na mesa da ceia, só um importava estar naquele lugar. Só um. Se os 11, fora Judas, não tivessem na mesa e não caminhassem com Jesus, Jesus não tinha cumprido o ministério dele. Porque o ministério dele era vir aqui morrer por mim e por você. E quem foi que entregou ele traindo? Judas. Foi ele que, no final, fez com que o propósito de Jesus se cumprisse aqui na terra. Então o propósito dele era, Pedro espalhou a palavra, João espalhou a palavra, mas Judas fez com que o ministério se cumprisse totalidade. Então muitas vezes, porque a gente não entende, todo mundo tem um Judas na vida, irmão. Todo mundo tem um Judas. Porque assim como Jesus é espelho para nós, a gente vai ter aquele que é íntimo, assim como João era, se recostava no peito de Jesus. A gente vai ter um Pedro na nossa vida, vai ter um Judas também. Agora, acima de tudo, Deus colocou Judas no caminho de Jesus, por isso, porque ele precisava cumprir o propósito e para entender o coração de Jesus, se era um coração que amava e era um coração perdoador. Porque quando a gente carrega alguém na nossa vida com as características de Judas, Deus quer entender se a gente tem um coração segundo o coração dele, que seja grande o suficiente para perdoar e seguir caminhando. Mas a rota mais fácil é se afastar e seguir criticando. A partir de hoje você vai começar a orar pelo aquele que você acha que é Judas na sua vida. Mas a gente vai falar sobre caminho, verdade e vida. Jesus, não deixa eu sair do foco, Deus. Aí, ó, é verdade, alguém gritou ali. E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Hoje em dia, me ajude a pregar, meu príncipe. Ele está ali me olhando e... Hoje em dia, a gente vê tantas pessoas, e é fácil a gente ver isso, porque está aberto na internet. Pessoas, de repente, que a gente conhece. Pessoas que a gente não conhece pessoalmente, mas vê nas redes sociais e acompanha de alguma forma. E pessoas percorrendo o mundo, atrás de caminhos, para que naqueles caminhos que eles estão percorrendo, eles recebam algum tipo de revelação, algum tipo de instrução, porque é um caminho sagrado, porque já deu certo com A, B, C, D. E tem caminhos e rotas de peregrinos no mundo inteiro, para todos os gostos e todos os níveis de dificuldade. É como trilha. Não, eu vou fazer o caminho tal, o caminho de fulano, de Beltrano, o caminho esse, aquele outro. E para que neste caminho ele encontre alguma coisa, que ele encontre uma verdade, que ele encontre o sentido da vida. E eles saem fazendo essas rotas e peregrinando e se desgastando fisicamente, porque ele precisa percorrer aquele caminho, porque alguém percorreu aquele caminho. E ele precisa encontrar o caminho. E qual é o caminho? E está Jesus dizendo: eu sou o caminho. Ei, eu sou o caminho, Jesus está dizendo. E as pessoas não entenderam isso, muitos ainda não entendem até hoje, e ficam procurando caminhos que não levam a nenhum lugar, ou caminhos que não dão acesso àquilo que ele gostaria de ter, ou não levam a você mudar de nível e de estação. Onde Jesus claramente chega aqui e declara: eu sou o caminho. Muitas pessoas percorrem estes caminhos porque nestes caminhos estão em busca de alguma verdade. Não, eu estou peregrinando por esse caminho X dias a pé, fazendo esse esforço para ver se neste caminho eu encontro a verdade. E buscam incessantemente e se desgastam atrás de uma verdade que querem conhecer. E mais uma vez, João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho. E se você seguir por esse caminho, entenda, eu sou a verdade também. E as pessoas não entendem. Jesus já disse que ele é. E a gente procura tanta coisa, está ali, já descrito, abertamente para todo mundo entender. E muita gente vai nessa busca desses caminhos e dessas peregrinações, e vai em busca de alguma verdade que querem conhecer, ou em busca de algo novo para preencher um vazio que eles têm. Não, eu preciso descobrir também verdades para que a minha vida faça sentido, ou melhor, eu quero entender o sentido da vida e o que é a vida. E Jesus declara: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ou seja, não vá atrás de caminho,
Não vá atrás de verdade nenhuma, nem procure o sentido da vida, porque eu só, Jesus, sou isso tudo para você. Jesus é do tamanho da nossa necessidade. Ele é do tamanho do vazio que a gente carrega. Ele vem certinho para preencher aquilo. Jesus faz uma declaração poderosa em João 14,6, mostrando que Ele é a única ponte, o único elo de ligação entre a humanidade e Deus. Essa afirmação, ela transcende um simples convite de fé. É muito mais do que isso. Ela está profundamente conectada. E uma coisa que eles entendiam, assim como Tomé, a gente falou de Tomé, eu preciso pegar para ver. Eu quero algo que seja sólido para eu entender. E esta afirmação de Jesus, ela transcende isso tudo. Porque ela tem um simbolismo muito grande com algo que eles conheciam desde tenra idade. Algo que eles conheciam desde o seu histórico, dos seus antepassados, falavam do que era aquilo e do que aquilo representava. E o que era isso? O templo. Porque eles entendiam que no templo era onde eles iam buscar a solução, no templo era onde eles iam buscar o perdão dos pecados, no templo era onde eles iam buscar se conectar com o Criador, com Deus. Então Jesus precisava dar um exemplo e precisava apontar para o templo para que eles entendessem o que é que ele estava falando e se conectassem com aquela palavra que ele tinha acabado de lançar. Não sei se no mesmo dia entenderam e conectaram todo e os pontos, mas o que Jesus estava querendo dizer. E a gente vai explorar cada parte da declaração que Jesus deu em resposta a Tomé, quando ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Isso reflete o papel de Cristo no cumprimento do plano de salvação. E como ele aponta para a realidade espiritual simbolizada por cada parte do templo. Ou se a gente voltar um tempo, hoje no almoço em casa com Tati, a gente conversando sobre isso, ela falou: poxa, você não sabe, amor, recentemente eu falei algo para as mulheres no Conectadas, que foi mais ou menos nessa linha. Só que você falou do templo, eu falei no tabernáculo do deserto, que é onde tudo começou. Era uma grande tenda e lá também tinham essas divisões. Você vai dizer: que divisões? Vai entender agora, calma. No capítulo 14, Jesus está preparando os seus discípulos para a sua partida. Ele sabe que ele tinha que voltar, que ele tinha que cumprir o ministério dele aqui, que ele ia entregar a vida na cruz e ia voltar para o céu. E ele estava prometendo já que teria uma casa para cada um deles e de nós no céu. E ele ofereceu a garantia de que eles saberiam como chegar lá. E aí quando Tomé questiona sobre o caminho, Jesus responde com a afirmação que a gente já repetiu algumas vezes nessa noite: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Demonstrando claramente que ele era o único acesso a Deus, o único acesso ao Pai. E para a gente entender, a gente vai ter que falar um pouco do templo judaico e o caminho a Deus. O templo em Jerusalém, assim como o tabernáculo lá do deserto, ele é dividido em 3 áreas principais. E cada área principal você tem um acesso, você tem como acessar ela. Assim como para a gente entrar aqui no templo, a gente acessou pelas portas. A gente tem portas laterais, tem portas lá no fundo. E para acessar cada área dessa do templo, ou no antigo tabernáculo também você tinha portas e acessos que levavam para cada uma dessas áreas. Você tinha o átrio, que era a primeira parte. Você tinha o santo e você tinha o santo dos santos. E no átrio, nessa primeira parte, para você acessar, você passava pela porta. E o nome dessa porta primeira, que entra no átrio, é Haderer, caminho. A primeira parte do templo, aquela parte que era mais acessível a todo mundo, que era onde se ofereciam as ofertas e os sacrifícios, era acessível a todo mundo. Todo mundo poderia estar naquele lugar. Todo o povo que entrasse ali para sacrificar e adorar a Deus em sacrifício tinha acesso ao átrio. E para chegar ao átrio se passava pela porta caminho. Então já começa a entender quando Jesus disse: eu sou o caminho. Ele estava apontando: eu sou aquele que dá acesso a você. Se você não entender nada, pelo menos ao átrio você vai chegar através de mim. Ao lugar onde você vai oferecer o sacrifício, vai chegar através de mim. O sacrifício, a entrega, a oferta através de mim. A primeira porta do caminho dava acesso ao átrio, ao pátio externo, onde todos tinham acesso, todos podiam entrar. E ele continua dizendo que ele era também a verdade. E para o povo, na verdade, para o judeu acessar o santo, o lugar santo, átrio santo e santo dos santos. Para acessar o santo, passávamos por uma porta chamada Hamet, verdade. Jesus estava dizendo: eu sou a porta caminho, eu sou a porta verdade. Eu sou aquele também que além do átrio eu posso te levar mais fundo, posso levar mais profundo, posso aprofundar você se você decidir caminhar comigo. E no templo só os sacerdotes podem entrar no lugar santo, mas através de mim você acessa essa verdade também.
Era o que Jesus estava dizendo, e ele vai além. Quando ele diz a terceira porta, a porta chamada vida, ele dava acesso ao Santo dos Santos, onde habitava a presença de Deus. Ali estava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, acessível somente uma vez por ano ao sumo sacerdote, no dia da expiação. E o que Jesus declarou foi: Ani haderech shel hamet velhaim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou aquele que vai te dar e te dou acesso pleno a todos os lugares, para que você chegue no mais alto nível de intimidade com o meu Pai, que é Deus. Aleluia. Se a gente for estudar cada um deles, ou cada uma dessas declarações, ele como caminho, ele é o único caminho para Deus. Assim como o átrio era a única entrada inicial ao templo, Jesus é a única entrada para a presença de Deus. Ele é o único mediador, não existe outro, entre Deus e homens. Está lá em 1 Timóteo 2,5. Ele é o caminho de reconciliação. Antes de Cristo, o acesso ao Pai era mediado por sacerdotes, era mediado por sacrifícios. Mas a morte de Jesus, a Bíblia ensina e conta que rasgou o véu do templo. Mateus 27, simbolizando que ele abriu o caminho direto, nos deu acesso direto a Deus. E Jesus, ele nos convida para que a gente possa seguir ele como alunos, aprendizes, como discípulos, caminhando com fé, obediência e comunhão diária. Jesus como verdade, ele é a verdade revelada. No lugar santo do templo, ou naquele segundo momento, no segundo estágio, estava o candelabro, a menorá, que representava a luz, que estava sempre acesa, iluminando. E nós entendemos que Jesus é a luz divina, Jesus é a luz do mundo. João 8,12 diz isso. Ele é a revelação perfeita de Deus, João 1,18. Ele é a palavra encarnada. No princípio era a palavra, e a palavra se fez carne, Jesus. E a Bíblia fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jesus é a luz que nos guia, ele é a luz que ilumina o nosso caminho, ele é a luz que dá direção, ele é o farol que não deixa a gente naufragar. Aleluia. Se a gente está singrando os oceanos da vida e não sabe se tem perigo, se tem pedra, se tem rochedo, se a gente estiver com os olhos fixos no farol divino que é Jesus, a gente vai chegar aonde a gente tem que chegar. Ele não vai deixar o nosso, ou o barco das nossas vidas ir a pique, não vai deixar afundar. Ele tem cuidado de nós. Para onde a luz apontar, a gente segue. Desde o tempo quando o povo estava cativo no Egito, que chegou Moisés para libertar o povo de Deus, a Bíblia conta que eles caminhavam de dia com uma coluna de nuvem, e à noite tinha uma coluna de fogo. Meu irmão, se a coluna não se mexer, nem ande. Se a coluna não for, nem vá. Não vá sem a direção clara de Deus para a sua vida. Pergunte a ele: Pai, onde é que você quer que eu vá? Por onde é que você quer que eu caminhe? Onde é que eu devo pisar? Como eu devo conduzir? Como eu devo ir com a minha vida? Eu quero que a tua palavra, que o teu filho, que é a luz do mundo, ilumine os meus passos. Eu não quero ir sem ti. A verdade de Cristo, está lá em João 8,32, nos liberta. A gente deve buscar ele como fonte de sabedoria, direcionamento em meio a um mundo repleto de mentiras. Jesus como vida, ele falou que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele como vida, ele é a vida eterna. Os santos dos santos, ou o lugar santíssimo, onde habitava a presença de Deus, onde estava a arca da aliança, simbolizava a plenitude de vida. Jesus como doador da vida, João 10,10, ele oferece a vida dele, eterna, para todo mundo que nele crê. A Bíblia diz: todo mundo que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. Tem isso para mim e para você. Ele é a ressurreição e a vida. Jesus não apenas dá a vida, ele é a própria vida, João 11,25. Sua ressurreição é a prova do poder sobre a morte. Ele venceu a morte. A gente cantou aqui: a morte venceste, ele venceu a morte. Venceu tudo. E é lindo que quando ele faz essa comparação e ele diz cada etapa ou cada estágio do templo, algo que era uma aplicação prática para eles entenderem. Quando falou, na hora conectou na mente deles: então ele é isso tudo e ele que dá acesso. Mas na frente ele faz uma declaração e disse assim: eu derrubo esse templo, em 3 dias ele está de pé. E eles acharam que era o templo de Jerusalém. E ele estava falando do corpo dele. Porque a Bíblia nos ensina que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo de Deus. Como é que você tem cuidado do santuário do Espírito de Deus? Como é que você tem cuidado do seu corpo?
Você tem negligenciado isso. Porque imagine como é que o Espírito de Deus vai morar dentro de um templo, dentro de um corpo que está sendo negligenciado na sua caminhada aqui na terra. Pense nisso. Somente por meio de Jesus, somente por meio de Cristo, experimentamos a verdadeira vida espiritual com a sua plenitude, tanto no presente aqui na terra, quanto na eternidade. Quando chega no final do texto, ele fala: ninguém vem ao Pai senão através de mim. E muitas vezes a gente tenta criar intermediários. E Jesus já declarou: ninguém vem ao Pai senão através de mim. Ele não falou assim, ou através de mim, ou através de não. Através de mim. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Ninguém vai ao Pai senão através dele. Refletiu claramente a exclusividade do papel de Jesus na salvação. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra fonte de vida espiritual, não há outra fonte de vida eterna. Ele é o cumprimento de tudo que o templo e o tabernáculo significava numa pessoa só. Ele veio para simplificar tudo. E às vezes a gente quer complicar o evangelho, quer complicar a palavra de Deus, quer complicar a Bíblia, quer complicar a caminhada. E ele veio para simplificar. Tem gente que passa às vezes pela terra e fala assim: poxa, mas isso, mas aquilo, meu Deus, mas que dificuldade, que negócio, que não está andando, que está tudo travado. E aí bota a culpa em quem? No cão de novo. A Bíblia fala assim: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Aí você pode estar dizendo assim: pô, mas eu não estou comendo o melhor da terra ainda não. Você está querendo? A primeira coisa que ele diz é assim: se quiseres. Você quer de todo o coração? Quero. E você está buscando ouvir a voz de Deus? Porque se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Tem gente que não quer, por mais que acha que quer, não está querendo ainda. Tem gente que quer e não está ouvindo a voz de Deus ainda. Entenda uma coisa: a Bíblia é a palavra de Deus. Quanto tempo você passa lendo a Bíblia? Diariamente? Não, eu tenho um aplicativo que quando eu abro, ele dá o versículo do dia. Pronto, irmão. Então a sua plenitude do melhor dessa terra vai ser proporcional a um versículo. Agora não pode ser igual a um irmão que passa lá 30 minutos de devocional, 40 minutos de devocional lendo a Bíblia. É igual investimento. Ah, não, porque a economia está em crise, tem não sei o quê, tem muita gente chorando e tem muita gente rindo. Você está rindo por quê? A economia, como é que está? Meus rendimentos não abalaram nada. Você está investindo em quê? Teve um amigo meu que está investindo em quê? Ele falou: irmão, Bitcoin só sobe. Eu peguei, porque ele está investindo em Bitcoin, só sobe. E ele está rindo. E tem essa informação para todo mundo. Mas às vezes a gente se limita a algo tão pequeno e não entende as coisas e deixa de viver uma vida plena aqui, que Ele quer que a gente viva. Ele diz que nós somos reino de sacerdotes. Meu Deus. Só que para a gente acessar esse novo nível, a gente não tem como entrar no novo nível se não abrir mão do nível antigo. Deus tem muita coisa para muita gente, muita coisa nova para muita gente. E a coisa nova está ali. E a pessoa está aqui. Só que ela não está enxergando 100% do que está ali. Ela fala: pai, aqui está bom. E alguém diz assim: mas ali é melhor. Pô, mas aqui eu estou vendo. Dê um passo de fé. Mas veja bem, e se o que eu estiver lá? E se o que estiver lá eu não gostar? Irmão, quem preparou o que está lá? Deus, Ele te conhece. Desde a fundação do mundo Ele te fez, Ele te criou. A Bíblia fala que a gente cresce de degrau de glória em degrau de glória. Toda vez que a gente avança, Ele tem algo novo e melhor para a gente. Mas só avança se deixar para trás o sistema antigo. Mas tem gente que não quer deixar. Não, eu já me acostumei, esse sistema aqui eu domino. Sim, mas você pode passar a dominar o outro. Avance. Mas não, quer ficar na mesma coisa. A gente tem que... E Jesus fez isso. Quando Ele deu essas declarações, Ele estava falando do templo. Quantos anos? Centenas de anos. Aquele mesmo sistema. Ele falou: eu vim para acabar com isso aí tudo, hein? Vim para abolir. Como assim? E o átrio? E o altar de sacrifício? E as ovelhas sem mancha? E a oferta de cereais? Vou acabar com isso aí tudo. Eu vou ser o sacrifício perfeito. Eu vou me entregar para todo mundo. E na minha entrega vai ser o cereal, vai ser o boi, vai ser a ovelha. Eu sou o sacrifício perfeito. Eu vim acabar e abolir esse sistema antigo. Agora Ele diz também na palavra dele, Deus, que não se pode colocar vinho novo em odre velho,
nem remendo novo em pano velho. Por quê? Porque senão ambos se partem, se rompem, se perdem os dois. Então, para que a gente receba algo novo de Deus, e para que a gente receba a porção do vinho novo que Ele quer derramar nesse tempo, nessa geração, a gente precisa estar sendo renovado todo dia. E a oração é simples: Deus me renova, eu não quero ficar de fora, Senhor, eu quero beber o vinho novo dessa estação. Eu ouvi algo de um homem de Deus que eu amo demais. Ele chegou para mim assim, simples. Ele chegou assim: meu filho, imagine uma mesa. Você conhece uma mesa? Eu cheguei para ele assim: conheço, profeta. Eu não cheguei nesse shape sem conhecer mesa. Eu gosto, inclusive. Ele falou: meu filho, toda a estação, Deus tem uma mesa de banquete preparada para a gente. Só que a mesa de banquete de Deus é para a gente chegar e se servir. E às vezes a gente chega na mesa de banquete de Deus e fala assim: eu vou pegar essa uvinha aqui porque eu conheço. E não acessa todas as outras coisas que Ele colocou no banquete. Ele falou: a mesa do banquete de Deus em cada estação está posta para você se servir daquilo que Ele quer. Eu falei logo, quando ele falou, eu falei: eu entendi. Ele falou: entendeu? Eu falei: irmão, gordinho pega fácil. Acessar tudo na mesa. E eu falo assim, mas não só para você dar risada, descontrair, mas entender: na mesa de Deus, no banquete de Deus, acesse tudo. Pegue tudo, experimente aquilo que Ele tem para você naquela estação. Então às vezes a gente não quer abrir mão de uma estação passada. Mas Deus, aqui está muito bom, mas entenda que aqui vai ser muito melhor. Mas a gente tem que deixar o antigo para chegar no novo. Tudo isso é entendimento de reino. A gente tem falado muito de reino nas últimas 2, 3 semanas. E a gente vai falar muito mais esse resto de ano e ano que vem ainda. Porque tudo está no reino, acessível a mim e a você. E às vezes a gente não recebe 100% porque não teve um entendimento 100% do que é reino. Pense que o reino é uma estrutura organizada. Tem um governante, sim. Tem um ministério de finanças, sim. Tem um ministério de educação, sim. Reino de Deus, tudo organizado para mim e para você. Porque no reino existem cidadão. E cidadão tem seus bens e direitos. E nós temos bens e direitos no reino dos céus. Amém? Mas precisa abolir o sistema antigo. Com a morte de Jesus, o sistema de sacrifício foi substituído. Ele se tornou o nosso sumo sacerdote, o sacrifício perfeito. Hebreus 9. Jesus, ele se apresenta como a realização completa do templo, oferecendo acesso direto ao Pai. E o templo físico, seus elementos eram sombras da realidade do que Jesus seria quando Ele viesse. E a sua declaração em João 14, lembra que Ele é essencial para a nossa jornada espiritual. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí eu te pergunto, nesta noite, você reconhece Jesus como o seu caminho, como a sua verdade, como a sua vida? Como é que a sua fé tem influenciado o seu relacionamento com Deus e com o seu próximo? Eu não quero que ninguém saia daqui sem entender isso. E eu oro nesse momento, Senhor. Oh Jesus, eu oro porque Tu trouxe o entendimento claro que Tu és o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a seguir o Teu caminho. Nos ajuda, Senhor, a viver na Tua verdade. Nos ajuda, Senhor, a desfrutar da vida abundante que Tu tem para nós. É o que nós queremos, cada dia, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, levante suas mãos assim aos céus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Amém, amém. Deus abençoe em nome de Jesus.